depois de um bom tempo, meus irmãos, nós vamos voltar à nossa série de pregações também. O pastor faz em Romanos, eu faço em Salmo, né? Então, depois de um bom tempo, onde eu preguei algumas vezes fora de Salmos, mas vou retornar para a minha série de Salmos, então, e eu gostaria que nós lêssemos o Salmo 1, que é o Salmo do sermão desta noite. Salmo de número 1, eu lerei, os irmãos acompanhem aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já oramos, pedimos a bênção de Deus sobre a palavra e que Deus nos abençoe e nos dê graça. Esse salmo, meus irmãos, se tornou muito caro para mim pregar sobre esse salmo. Conversando com o pastor na semana passada, ele falou: André, você vai pregar no domingo porque eu vou estar de mudança, não vou conseguir. Falei: beleza, perfeito, pastor. Eu cheguei para ele essa semana e falei: pastor, eu estou pensando em pregar em tal texto em Gênesis. Ele falou: olha, veja só, esse texto que você quer pregar, eu vou escrever um livro sobre aconselhamento baseado nesse texto. Eu falei: não prego mais, esquece, cancela. E eu tinha então a ideia de, eu vou retomar então a minha série em Salmo. E tinham 2 salmos, Salmo 80 e o Salmo 1, que eu estava olhando ali, o Salmo 1, e nessa conversa com ele, ele disse: por que você não prega o Salmo 1? O Salmo 1 é tão belo, bem estruturado, é fácil. Falei: eu já estava, ele era uma das opções, então acho que eu vou seguir nessa opção. Só que ele me pregou uma peça. É belíssimo esse salmo, sim. É bem estruturado, sim, mas fácil não. Não, fácil não é. Ele estava de pegadinha comigo. Eu acho que ele queria me testar. E ontem à noite ainda, no apagar das luzes, eu ainda conversava com ele. Falei: pastor, mas tem uma pergunta que eu ainda preciso fazer, que eu já tinha dito que faria. Falei: tem uma pergunta que eu ainda preciso fazer sobre esse salmo. E fiz a pergunta e ele me respondeu com mais perguntas. Falei: que ótimo, isso ficou melhor ainda. Falei: não que essa pergunta vá alterar o meu sermão, porque já está escrito, preparado, estruturado. Mas essa pergunta que eu fiz a ele e as perguntas que ele me devolveu tornaram esse salmo muito caro para mim, mais do que já era. Porque a minha posição, e veja que eu não estou nessa condição, isso é que torna caro para mim. A minha posição de compreensão desse texto, de extrair o ensino desse texto, ele não está alinhado com a maioria dos comentaristas, dos estudiosos. E eu conversava com ele depois sobre isso, e ele falou: irmão, você tem que pregar com a sua consciência. O que a sua consciência disse, o Espírito te iluminou e você tirou essa conclusão, então pregue isso. Graças a Deus ele era da mesma posição que eu. Fiquei mais tranquilo. Mas esse salmo se tornou muito caro para mim por isso. Então, eu comecei, entre aspas, brincando, dizendo: eu vou fazer esse tema provocativo.
e a brincadeira ficou séria depois de eu estudar mais. E o tema provocativo que eu tinha dito que faria, e esse é o tema do sermão, é como viver uma vida cristã com sombra e água fresca. Porque é o que todo mundo quer, não é mesmo? Uma vida com sombra e água fresca. Então esse é o tema do sermão. Como viver uma vida cristã com sombra e água fresca. Esse é o desafio de nós entendermos como nós podemos viver aqui, agora, nessa terra, com sombra e água fresca. Antes de falar propriamente do tema, e desenvolver o tema e aplicar e dividir, algumas coisas precisam ser explicadas para que faça sentido a ideia que eu vou trazer a esse texto. A primeira expressão, bem-aventurado o homem, por exemplo, no hebraico, na língua original, é uma construção que é chamada de construto genitivo. É gramática, é um negócio complicado, eu vou tentar explicar rapidamente para vocês. São dois substantivos colocados um ao lado do outro na sequência, e esses substantivos têm um marcador, que é uma linha horizontal entre eles, como que eles são separados, mas como que unidos por essa linha horizontal superior em cima, para dar essa ideia desse construto genitivo. E o que é esse construto genitivo? Quer dizer que o primeiro substantivo, ele quer definir, atribuir uma característica, é como se fosse um adjetivo ao segundo substantivo. De tal forma que uma tradução mais literal, respeitando essa característica da língua hebraica, fique bem-aventuranças do homem, e não bem-aventurado o homem. Outra característica é que a primeira palavra ela está no plural e o homem no singular. Então, bem-aventurado o homem, só se a gente dissesse bem-aventurados o homem, não ficaria muito correto no português. Meu professor de português, que é o mesmo de hebraico, certamente me reprovaria ali se fizesse essa construção. Então, a ideia de uma palavra no plural, outra no singular, as duas estarem juntas por esse marcador, todas essas características levam a gente a fazer uma ultra-interpretação dessa primeira expressão, dessa primeira linha do Salmo. E alguns estudiosos dizem que isso é até uma exclamação e colocam um ó na frente, dizem, ó bem-aventurança do homem. Na sequência do texto, ele começa a falar sobre quem não anda, quem não se detém e quem não se assenta. Esses três verbos, também na língua original, eles estão no tempo perfeito. O tempo perfeito é como uma ação que foi feita no passado e concluída, perfeita. Ela já foi executada no passado e não está sendo executada e nem será executada. Então, é como se fosse uma ação. Como não? É uma ação já completada. Embora no hebraico o tempo não indica... é redundante, mas o tempo não indica tempo. Ou a característica do verbo indica a qualidade da ação e não o tempo. Então, o mesmo verbo pode ser utilizado no passado, no presente, no futuro, de acordo com o contexto. Mas como aqui a primeira ideia é de as bem-aventuranças desse homem, e o verbo é um verbo do tronco cal, do perfeito, de uma ação que já aconteceu e não acontece mais, a gente poderia também mudar um pouco essa tradução e dizer, ó bem-aventurança do homem que nunca andou no caminho, no conselho dos ímpios, que nunca ou que não se deteve, porque o verbo é uma ação concluída no passado. Então é alguém que nunca andou, porque ele nunca andou porque essa ação já se concluiu. Então já se sabe que nunca andou. Já se sabe que ele nunca se deteve no caminho
dos pecadores e já se sabe que ele nunca habitou na roda dos escarnecedores. A palavra onde se diz assenta, aí ela pode ser traduzida como habitar. E essa palavra, para quem é chegado no aconselhamento redentivo, ela é mais comum, né? E essa foi a pegadinha que ele fez comigo, porque eu comecei a ler, inicialmente falei, tá, você me tirou de um texto sobre aconselhamento redentivo e me colocou em outro sobre aconselhamento, que tem várias expressões e vários termos do aconselhamento redentivo aqui. Ele só deu risada. Eu não entendi se a risada foi parabéns, bem feito, se lascou, entendeu? Ele só deu uma risadinha. Mas a ideia é de que o escarnecedor, ele habita. Então, veja, é uma característica de alguém, essa bem-aventurança é uma característica de alguém que nunca andou no conselho dos ímpios, que nunca se deteve no caminho dos pecadores e que nunca habitou na roda dos escarnecedores. Não é quem não, como está traduzido, é quem nunca. E essa é a diferença, para mim, que faz... Essa é o que faz toda a diferença. Essa estrutura faz toda a diferença. Porque ela vai mostrar sobre quem o Salmo fala. Quem é esse bem-aventurado? Quem possui essa bem-aventurança? Quem é o bem-aventurado que é descrito no Salmo? E longe de outra polêmica sobre a autoria do Salmo, vamos falar propriamente dito sobre o Salmo, explicado essa primeira parte, para que vocês entendam onde eu quero chegar. Agora vamos falar do Salmo, embora já tenhamos falado aqui, mas vamos às aplicações do Salmo propriamente dita, ou entender um pouco mais detalhadamente. Como eu já falei, o tema é vivendo uma vida, ou como viver uma vida cristã, com sombra e água fresca. Primeira característica que você precisa ter para viver essa vida com sombra e água fresca é reconhecer a condição pecaminosa do seu pecado. É reconhecer onde habita naturalmente o seu coração. E o Salmo traz nessas 3 expressões coisas interessantes. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho, ou que nunca andou no conselho dos ímpios. A pessoa, o ímpio, agora vou me apropriar do aconselhamento redentivo e depois ele vai me dizer se eu acertei as aplicações. O ímpio é descrito como alguém que é inverso a Deus. Porque você escuta dos ímpios alguém que não tem Deus, impio, alguém que não crê em Deus. Se eu não creio em Deus, eu tenho Deus para mim mesmo. Eu sou o meu Deus. Esse é o ímpio. A palavra ímpio é isso. É um homem ensimesmado. Essa palavra eu acho que a gente já conhece, né? Fulano é muito ensimesmado. Ou ele só pensa no próprio umbigo. Ele só pensa no que é dele. Ele não está nem aí para os outros. Ele só quer saber o melhor para ele. O bem-aventurado nunca andou no caminho, ou nunca foi inverso a Deus. Ele nunca se preocupou consigo próprio. Ele sempre preocupou-se com outro Deus. Ele tem um Deus, ele não é o seu próprio Deus. O segundo elemento descrito é quem não se detém no caminho dos pecadores. A segunda característica é de pecador. O pecador, ele é reverso. O primeiro é inverso a Deus, o segundo é reverso. Ele é reverso porque ele
Bom, ele é reverso porque ele tem uma referência errada a Deus. Ele não tem a teorreferência, mas ele tem a autorreferência. A referência dele é ele próprio. Segundo ao inverso, que não há Deus, se ele não há Deus, ele é ensimesmado. Se ele é reverso, ele faz as coisas contrárias a Deus, porque ele não se preocupa com Deus. Então ele trilha o seu próprio caminho. Por isso que o texto diz que não se detém no caminho dos pecadores, ou não acompanha o caminho dos pecadores. A terceira qualidade de um pecador ou de alguém que não é bem-aventurada é escarnecedor. Esse é um rebelde. Esse é um rebelde que me lembra Romanos 1, que reconhecendo Deus não o glorifica como sendo Deus, antes torna-se Deus para si mesmo, e tudo o que faz é de rebeldia e contrário a Deus. Tudo o que ele faz não é de acordo com a vontade de Deus, pelo contrário, o prazer dele está em contrariar a Deus, está em zombar de Deus, está em afrontar o próprio Deus. O reino de Israel teve alguns reis assim, que se tornaram referência. Foram reis que fizeram tudo o que era contrário a Deus. Tanto que quando sempre assume um novo rei e diz, e fez o que era reto perante o Senhor, ou seguiu o exemplo de fulano, seu pai. Esses são os rebeldes, os que conhecem, entre aspas, ou que reconhecem que é um Deus, mas agem, zombam de Deus. Certamente vocês conhecem pessoas que, ao ouvirem vocês falarem sobre Deus, sobre Cristo, sobre fé e religião, tiram sarro, zombam. Tudo o que diz respeito a Deus é motivo de piadinha, chacota e desprezo. Ah, é crente, é um bobão, sabe? Tornam a religião como algo infantil, como algo besta. Em filosofia, essa semana no seminário, o professor falava sobre a filosofia analítica, ou filosofia linguística, em que agora se analisa a língua. E quando alguém faz uma pergunta acerca de Deus ou da metafísica, pega-se uma palavra dentro da pergunta ou do questionamento ou da afirmação, analisa-se essa palavra e desqualifica-se toda a afirmação. E o professor usou como exemplo, e eu trago para vocês como exemplo, a pergunta: como surgiram todas as coisas? Ou qual o início de todas as coisas? E aí, a filosofia metalinguística ou analítica, ela analisa a ideia de início. Mas o que é início? Para que a gente entenda essa pergunta, a gente precisa entender o que é início. Início é o quê? Início é quando começou algo, mas não quer dizer que esse algo, ou que não existia nada por trás desse algo. Por exemplo, o nosso culto começa às 10 da manhã. Mas não quer dizer que não existe nada às 10 da manhã, antes das 10 da manhã. Nós acordamos, tomamos café, pegamos a condução, chegamos aqui para que 10 horas inicie o culto. O início do culto é 10 horas. Mas quando eu digo início de alguma coisa, eu não estou querendo dizer que não há nada antes disso. Então eu fazendo uma pergunta, qual o início de todas as coisas? É uma pergunta boba. Uma pergunta sem sentido, porque o início não pressupõe trazer tudo à existência ou que não exista nada antes do início, porque o início é empregado de várias formas na nossa língua. Esse é um rebelde, esse é um exemplo de alguém que é rebelde, porque ele sabe do que se trata, ele sabe do que está querendo se falar, ele sabe que nós estamos querendo apontar para Deus, mas ele pega alguma coisa sem sentido, fala coisas sem sentido e diz que nós não temos sentido. É mais ou menos assim. Porque se você for parar para analisar essa ideia que eu trouxe, esse exemplo da pergunta de qual o início de todas as coisas, ele analisou uma única palavra. Mas a palavra seguinte do início é todas.
E o que é todo? Todo é completude, é integralidade, é completo. Quando eu digo início de tudo, eu não estou perguntando o início de um evento, o início de uma pessoa, estou perguntando da integralidade. Então, a minha pergunta jamais, usando o próprio argumento dele, do metalinguista ou da análise linguística, a resposta que ele dá, a explicação que ele dá é sem sentido. Porque se ele analisa uma palavra, ele deve analisar a segunda palavra, a terceira e o conjunto e qual o significado. A minha pergunta é, qual o início de todas as coisas? Todas a integralidade, completude. Eu estou falando de tudo o que existe. Essa é a minha pergunta e essa não é uma pergunta boba, jamais. Essa é uma pergunta que ele não sabe responder. Então ele tenta me desqualificar. Esse é um rebelde que usa uma vírgula e da vírgula faz toda a sua tese. Mas se nós estamos atentos a essas falácias, a essas tentativas de nos qualificar, nós frequentemente, não digo que vencemos, porque não há vencedor ou perdedor, mas nós conseguimos confrontá-los. Mas essa característica é de um rebelde, é alguém que habita, como eu falei, o coração habita, a ideia de o seu coração habitar nas coisas que não são de Deus, o seu prazer está em afrontar a Deus. Não é à toa que o próximo versículo começa, antes o seu prazer o prazer de quem? Do bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não é rebelde, que não é reverso e que não é inverso a Deus. Ele tem a sua teorreferência. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E quando ele diz antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nos aponta agora para a segunda a característica de como alcançar essa vida com sombra e água fresca. A primeira é que nós devemos conhecer o nosso coração natural, a natureza pecaminosa que em nós habita, que nós somos rebeldes, reversos e inversos. Nós não reconhecemos Deus, nós somos Deus para nós mesmos. Nós agimos como se Deus não existisse e nós fazemos coisas para afrontar o próprio Deus. Nós afrontamos o próprio Deus com as nossas atitudes. Quando nós temos ciência de que nós fazemos tais coisas, então, nós, na busca dessa vida com sombra e água fresca, nós buscamos a palavra de Deus. Se o nosso coração, o coração do perverso, habita no pecado, o coração do bem-aventurado habita na palavra de Deus. E é interessante essa expressão de habitar, porque a palavra de Deus fala em Mateus, Lucas 12:34, Jesus diz, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É interessante que não é onde está o teu coração, ali você colocará o seu tesouro, não. É exatamente o contrário. Para você, o que habita no seu coração, onde o seu coração habita, é o que é valioso para você. O que você tem de mais valioso é onde você deposita todo o seu coração. Se o pecado é valioso para você, você habita no meio do pecado, você descarrega o seu coração no meio do pecado, você enche o seu coração de pecado. Mas o bem-aventurado, não. O bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Nela, ele medita de dia e de noite. Ou seja, a habitação do coração do crente que quer uma vida com sombra e água fresca tem que ser em Deus, na palavra de Deus. Se você não habita na palavra de Deus, você habita no pecado. Não há um meio termo. Meu coração é meio a meio. Não, não é meio a meio. O seu coração está sempre cheio e nunca vazio.
e cheio do que é importante para você. O que é mais importante para você é o que enche o seu coração. Você não consegue colocar algo que não é valioso para você no seu coração. Se aquilo você não dá valor, se aquilo não é importante para você, se aquilo não faz tanto sentido para você, aquilo não habita o seu coração. Se a palavra de Deus não habita o teu coração ou não é valiosa para você, ela não habita o teu coração. Você não tem prazer na lei de Deus. O salmista nos chama a termos prazer na lei de Deus, a nos deleitarmos. Você não gosta de algo que não é bom para você. Você gosta daquilo que te faz bem. Você gosta daquilo que te dá prazer. Por isso, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu coração precisa habitar em Deus. Mas não é só, beleza, fui eleito, obrigado, meu coração está em Jesus, Jesus está no meu coração, Jesus está habitando em mim, obrigado. Não, a sequência diz que, e nela medita de dia e de noite. É algo constante na nossa vida. Se você não nutre o seu coração pela palavra de Deus, o pecado vai entrar e você vai voltar a habitar o pecado. Não é assim uma simples troca de habitação, mas é uma constante luta e busca por encher o coração. Na liturgia, Salmo 19 pedia para que Deus sondasse o coração e absolvesse as faltas até que fossem ocultas. É isso que dizia lá. Porque o nosso coração nós não conseguimos habitar. Alcançar. O coração humano, nós, por nós mesmos, não conseguimos habitar, porque automaticamente o nosso coração ele é preenchido com o que é valioso para nós. Mas nós não conhecemos, não conseguimos sondar o nosso coração. Por isso que o salmista diz, sonda e conhece o meu coração, prova e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. O salmista pede para que Deus avalie o coração dele, para que Deus sonde o coração, porque só há uma coisa que alcança o profundo do nosso coração, a palavra de Deus. Você não consegue sondar o seu coração. O seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso está em Jeremias, se não me falha a memória. Jeremias 17. Enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e o seu fim será insensato. O fim daquele que coloca coisas que não são dele no coração será insensato, é isso que Jeremias está dizendo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Você não sonda o seu coração. Se você não tem prazer na palavra de Deus, se Cristo não habita em você, se a palavra de Deus não faz parte da sua vida, a palavra de Deus não vai habitar o seu coração não habitará em Deus. É só a palavra de Deus que alcança. Porque Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essas expressões, principalmente a primeira, a alma e espírito, é utilizada pelos tricotomistas. Olha, tá vendo? É corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz, não, veja os outros exemplos, juntas e medulas,
pensamentos e propósitos. Como você tem um propósito sem ter pensamento? Não existe você ter um propósito se você não pensou antes. A ideia que que o autor aos Hebreus traz é de que a palavra de Deus é a única capaz de dividir o indivisível. Esse é o sentido de Hebreus aqui. E é isso que a gente deve entender, que se não for a palavra de Deus, o nosso coração não habitará em Deus. Se nós não tivermos prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, nós não habitaremos em Deus. O nosso coração habitará junto com os escarnecedores, aqueles que afrontam a Deus. E o Salmo, então, chega ao ponto de sombra e água fresca. Próximo versículo. Se você reconhece o seu estado natural, ou o estado natural de pecado do seu coração, se você conhece que o seu coração precisa habitar em Deus, se você reconhece que você precisa ter prazer na lei de Deus, porque é a única que penetra profundamente no seu coração, a ponto de tirar o pecado de lá e fazer Cristo habitar no seu coração, e você constantemente se enche da palavra de Deus, então será como árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Assim será o bem-aventurado que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, ou nunca se deteve no caminho dos pecadores e nunca habitou na roda dos escarnecedores, ou nunca habitou com os escarnecedores. Ele tem prazer na lei de Deus e ele é uma árvore plantada junto das águas. E aqui, para mim, esse salmo faz toda a diferença. E aqui é onde o salmo se torna caro, porque aqui é a explicação de quem é esse bem-aventurado que o salmo está falando. Ele inicia dando pistas de quem é o bem-aventurado, que nunca andou, que nunca ouviu o conselho, que nunca se deteve, que nunca habitou, que tinha prazer na lei de Deus. Aqui ele diz que será como a árvore plantada. E duas figuras bem interessantes. Primeiro é a árvore e a segunda é a corrente de águas. Essas duas expressões, elas nos trazem a resposta de quem é esse bem-aventurado. Esse bem-aventurado é a árvore da vida, que ele diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Jesus Cristo. Para a mulher samaritana no poço, ele diz assim: eu sou a água da vida. Se tu soubesses quem sou, da água da vida tu pedirias e jamais sede tu terias de novo. Cristo é a árvore da vida, cuja folhagem não murcha. No devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, o fruto de Cristo se estendeu no madeiro. E por ele todos nós temos capacidade de termos prazer na lei do Senhor. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós habitamos no pecado. Nós temos prazer no pecado. Mas, por Cristo, aquele que nunca nos possibilita de termos prazer e sermos bem-aventurados. O Salmo claramente, meus irmãos, está falando sobre o único bem-aventurado que não pecou em momento algum, que não andou no pecado, mas o seu prazer estava em cumprir a lei de Deus. Cristo disse que o prazer dele era cumprir a lei, que a obra dele, que o trabalho dele era cumprir a lei de Deus. Você tem uma vida com sombra e água fresca. Esse foi o meu título, não foi de sombra e de água fresca.
A ideia, que eu não sei se eu fui bem sucedido nesse título, de usar essa palavra com, é porque você está com Cristo se você foi nova criatura. Se você foi regenerado, se você é um eleito, você está com Cristo, a árvore e a água. Você já tem sombra e água fresca, porque Cristo está na sua vida. Cristo, que conquistou a sombra e a água fresca, está habitando no seu coração. E agora o Salmo passa a descrever o resultado das 3 qualidades de pecadores e do justo, nos próximos versículos. Diz, os ímpios não são assim. Não são assim como? Cuja folhagem não murcha, cujo o fruto é dado no devido tempo, que está ligado na corrente das águas. Eles são como a palha que o vento dispersa. Isaías 17:13 diz, rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão para longe, serão afugentadas como palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Isso nos dá ideia de por que a expressão de que eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não têm raízes, eles são como palha. A palha hoje está aqui, amanhã está lá e para nada serve, a não ser para ser lançada no fogo. Jesus disse isso, que a palha só serve para ser ajuntada e lançada no fogo. O ímpio terá o seu fim. Aquele que habita na perversidade, aquele que afronta o próprio Deus, ele terá o seu próprio fim. E o fim dele não é de bem-aventurança, não é de sombra e água fresca. E quando fala de sombra e água fresca, eu me lembro da parábola de Rico e Lázaro, quando os dois morreram e o rico não foi para o céu, logo foi para o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico dizia, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe com a ponta dos dedos. Lázaro era um leproso, ponta dos dedos, algo bem nojento. Mas o sofrimento do rico era tamanho, o calor, a sede, a desidratação era tamanha que ele disse, pede para esse leproso aí mesmo, que com a ponta do dedo leproso dele só molhe os meus lábios para que eu tenha um pouco de refrigério. Esse é o destino dos ímpios. Eles não terão sombra e água fresca. Pelo contrário, eles vão queimar no fogo do inferno. Por isso a ideia de ser lançado no fogo, ser queimado, e o contraste com sombra e água fresca. E ele usa novamente os 3 que ele citou no começo. Ele fala dos ímpios, que eles são como a palha. Ele fala dos perversos, que não prevalecerão no juízo dos pecadores. Os perversos que não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Novamente, ele está voltando às 3 qualidades que ele deu lá em cima, de ímpio, pecador e escarnecedor. Agora ele está trazendo elas de volta. Ele está trazendo novamente. Os perversos, os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Os perversos não prevalecerão no juízo. E os pecadores não prevalecerão ou não permanecerão na congregação dos justos. E o versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é mais uma afirmação de Cristo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o salmista diz, o Senhor conhece o caminho. E essa palavra conhece, ela está ligada ou relacionada primeiro a amor e segundo até a conotação sexual
de conhecer, por exemplo, José não conheceu Maria antes do nascimento de Cristo. E coabitou Adão com a sua mulher, e ela concebeu. E conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Essa ideia de conhecer o caminho, é de relação íntima, de intimidade, de amor profundo de Deus com o caminho. Porque Deus conhece o caminho. Deus conhece a Cristo, Ele é o próprio Cristo, o justo. Mas o caminho dos ímpios, mas aquele caminho que não é de Cristo, esse perecerá. Não há caminho alternativo, não há saída. Se você quer a vida de sombra e água fresca, você pode ter ainda nessa terra. Você pode ter aqui, sim. A proposta não foi só de brincar com as palavras, porque se você está com Cristo, você está com sombra e água fresca. A ideia é de que você consegue desfrutar dessas bem-aventuranças do homem que conquistou por você e por mim, Cristo. Cristo é o homem que nunca andou no conselho, que nunca se deteve no caminho e nem habitou na roda dos escarnecedores, mas antes o prazer dele estava em cumprir a lei de Deus, e nela ele meditava de dia e de noite, e ele deu o seu fruto no devido momento, levantando-se no madeiro e expondo-se por nós, pagando o nosso pecado. E por isso nós temos oportunidade de sermos filhos de Deus, de sermos herdeiros dessa bem-aventurança, dessa felicidade, dessa alegria. Mateus 5, a nona bem-aventurança, diz que bem-aventurados sois, quando por minha causa, eu vou falar aqui de cabeça, talvez, eu sempre que falo de cabeça, eu cito uma música, então pode ser que não seja ipsis verbis como está lá. Mas bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você quer ter alegria, sombra e água fresca? Então se alegre quando você for perseguido. Olha que paradoxal. Olha que bacana. Meu professor de teologia disse assim, os planos de Deus são arbitrários. São. A sua alegria, a sua sombra e água fresca vai ser na perseguição por você ser crente. Quando você for perseguido e injuriado, quando mentirem contra você, quando disserem maus testemunhos contra vocês, alegrem-se, porque vocês são dignos de serem chamados filhos de Deus. Vocês estão dando fruto de que vocês estão ligados na árvore da vida, vocês estão com a árvore da vida, vocês estão sendo nutridos da água da vida. Paulo e Silas foram chicoteados, açoitados, espancados e foram para a prisão. E eles na prisão lamentavam e choravam. Não. Eles cantavam louvores a Deus, porque eles se acharam dignos de sofrerem pela causa de Cristo. Bem-aventurado é o homem que não consegue cumprir isso, mas deposita toda a sua fé na palavra de Deus, em Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra, e nele se deleita, e nele vive, e nele desfruta das suas conquistas. Qualquer sofrimento nessa terra não se compara à glória que nos está proposta. Aliás, não é isso que Romanos fala? Fala até de Cristo, que ele não fez caso da sua ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta. Se ele não fez caso, quem somos nós para fazer caso? De um sofrimentozinho, um escárniozinho, uma perseguiçãozinha. Ele foi morto, açoitado, chicoteado. Esse bem-aventurado, ele é o bem-aventurado.
Ele é o bem-aventurado, porque ele nunca andou na vereda do pecado. Ele sempre teve prazer em Deus, na palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Nós lemos em Pedro, e está Pedro parafraseando o batismo de Cristo, porque ele diz que foi testemunha. Se você sofre, sofra por Cristo, não por outra coisa, não pela dureza do seu coração. Se você padece, padeça por Cristo, porque aí sim você está com sombra e água fresca. Grande é o vosso galardão. No último texto que nós lemos, Paulo dizia que o fim dele estava próximo, ele estava sendo oferecido como libação, porque a coroa de glória já estava guardada. E o Senhor, o justo juiz, o daria. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa sombra e água fresca, literal. A coroa de glória que Cristo preparou para nós na eternidade. Se você não sofre por Cristo, você sofre pelo pecado. Se você não sofre por Cristo, você sofre pelo seu próprio coração. Então, se for para sofrer, e você vai sofrer, que seja pela causa de Cristo. Porque a causa de Cristo traz frutos, como eu falei, é arbitrário. Se você sofre, você fica feliz. Porque você é digno, você deu fruto de ser chamado filho de Deus. Você mostrou no devido tempo o seu fruto. Quão difícil é essa tarefa de nos alegrarmos no sofrimento. Quão difícil é a tarefa de estudarmos um texto como esse, tão difícil. No final da minha conversa com o pastor, ele disse: irmão, eu não tive tempo de estudar mais e voltar para esse texto, espero que você resolva ele. Eu falei: longe de mim, reverendo, eu estou só no 2º ano de seminário, o senhor é doutor, não resolveu, vai cair para mim? Vai jogar essa bomba para mim? Do 2º ano do JMC, 2 doutorados nas costas, não resolveu, eu vou resolver. Reverendo, não sei resolver, viu, reverendo? Desculpa, não vou conseguir resolver. Mas uma coisa eu sei, vale a pena sofrer por Cristo, viu? Vale a pena. O bem-aventurado me garante que vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo. Porque a coroa nos está guardada. E a sombra e a água fresca é certa. Não por uma vida, mas por uma eternidade. Coisa que nós não entendemos ainda o que é uma eternidade. Que Deus nos abençoe. Nos dê graça.